que você aceitou participar dessa live, porque isso engrandece mais ainda. A gente tem você como uma referência, que eu, pelo menos, eu creio que muita gente também, a referência na área da perícia, na área da contabilidade dos tributos, e é muito bom estar conversando com você. É um cara que eu admiro, que eu tenho como referência porque na contabilidade, porque eu vejo que você é que tem o tchan mais ali que ama a contabilidade mesmo ali, que mostra, que gosta, que tem prazer em falar sobre o assunto, né? Referente a contabilidade, perícia, tributos, isso é muito importante ter você aqui conosco nesse dia. Eu que agradeço, inclusive, também me sinto até lisonjeado, estou aqui escrevendo, perguntar aqui qual é o canal, né? Eu escrevi que é no canal do IBCAP, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria, Perícia, Pesquisa e Avaliações, é IBCAPA, e também está no meu canal, né? Só que as transmissões acontecem ao vivo pelo canal do IBCAP. Em momento posterior, trechos da aula ou a aula completa, a depender do dia e da vontade do cara que faz a parte do vídeo, né? E avalia que eu acho que essa é boa soltar toda, acho que essa aqui nós vamos soltar só uma parte. Aí ele disponibiliza no canal da gente também, né? No meu canal lá no YouTube. E no meu canal tem um bocado de outras aulas que nós realizamos, né? Nessa semana nós também falamos sobre tributos indiretos, mais precisamente sobre PIS e COFINS com o pessoal do CRC de Goiás. Nós fizemos isso na quarta-feira. Não, fizemos sexta-feira passada. Porque hoje é como se tá uma espécie de um domingo, por isso que eu estou dizendo semana passada, né? E como a gente não trabalha todo dia ele tem alguma coisa para Uhum. fazer, chega um momento que acontece isso. A gente acaba confundindo as datas aí. Mas, meu amigo Camerino, estamos juntos, viu? E vamos aproveitar aqui o nosso tempo para tentar contribuir o máximo com essa turma boa que nos assiste aí. E até pedindo para que essa turma que nos assiste possa convidar o pessoal. Hoje é um feriado, confundindo com domingo, talvez seja um dia de pizza. Aí você vai aí, É muito contra, provável. talvez seja um dia de pizza, né? Você vai aí, antes até mesmo de chegar a entrega da própria pizza, pode trocar uma ideia com a gente, que nós vamos achar muito bom. Consideramos uma maravilha. É isso aí. Pronto, Adalberto. E convidar o pessoal a clicar aí no aviãozinho aí e botar para o pessoal indicar, né? Para quem está aí embaixo, já direciona, já espalha, porque hoje vai ser muito bom o tema. E Adalberto, antes de mais nada, eu gostaria de começar perguntando: o que é a perícia? Na sua definição, que é para quem nunca viu, porque tem muitos estudantes aqui também com a gente, não só profissionais, para você dar a definição e já explicar um pouco ali o que seria a perícia contábil. Muito bem, né? A perícia, na verdade, ela tem algumas subdivisões, certo, também. Bem, na verdade, a perícia, o conceito dela, inclusive estabelecido pelas normas brasileiras de contabilidade da técnica pericial, que é a NBC-TP, né, técnica pericial, número 01R2, essa norma ela diz que a perícia é o meio pelo qual o juiz, uma parte interessada, ela aciona um profissional que conhece determinado caso onde em um processo que está circulando não só no meio judicial ou em qualquer litígio extrajudicial também, quando a matéria assim o requeira, o próprio Código de Processo Civil exige, através do artigo 464, que seja acionado um trabalho pericial. Então, nós temos a figura da perícia, ou seja, o meio pelo qual eu utilizo ferramentas técnicas, eu utilizo informações consubstanciadas, ou seja, eu utilizo uma base metodológica para produzir um parecer, um laudo, para que eu possa levar à instância decisória ou ao interessado meios para que ele possa resolver a situação. E a perícia ela não é um atributo exclusivo do contador. Como nós sabemos, se você está precisando de um benefício emergencial, ou melhor, né, de um benefício previdenciário, que não deixa de ser também, em alguns casos, de cunho emergencial, nós temos a perícia médica, que é realizada por um perito que possui um vínculo com a Previdência, né, lá no INSS. Se você bate um carro e precisa pleitear alguma coisa a nível administrativo ou judicial, a nível de solicitar danos e tudo mais, você vai recorrer a um perito
do próprio Detran, o Denatran, o cara vai até lá, vai fazer aquele monte de desenhos, tomar anotações e estabelecer quem é que foi que fez ou deixou de fazer alguma coisa e causou prejuízo. E, enfim, né, nós temos uma série de situações que exigem a perícia. Dentre essas situações que exigem a perícia, existe a perícia contábil, a tributária, a trabalhista e a financeira, onde, quando se trata especificamente de questões de ordem patrimonial ou avaliação de empresas ou alguma outra que esteja diretamente ligada ao patrimônio de pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, aí sim nós temos uma operação e um trabalho que é exclusivo do contador. Exemplo, eu e você estabelecemos uma sociedade. Por uma questão de felicidade ou infelicidade, eu preciso sair da sociedade. Certo? Eu preciso sair da sociedade. Vou para outro negócio, vou me aposentar, ganhei dinheiro demais, não quero mais trabalhar, enfim. Muito bem. Chegou um determinado momento, então, que foi feito a minha solicitação de saída, e em função dessa solicitação de saída, eu disse, Camargo, o seguinte é isso, eu tenho 40% das cotas da empresa e eu preciso que essas cotas elas sejam avaliadas e pagas. Aí nós temos um caso de avaliação de empresa que tudo bem, está transcorrendo aqui entre nós, de forma amigável. Chega um determinado momento que eu me abuso, você chateia e disse que, olha, nesse formato a gente não vai conseguir resolver nada, porque eu não concordo com o valor que você tem a pagar e você não concorda com o valor que eu estou pedindo. Isso aqui é um caso prático. Aí, nesse ponto, a gente recorre à justiça civil, ou seja, eu vou dizer, em um ambiente judicial, que eu preciso receber determinado valor. E para que eu expresse esse valor que eu considero incontroverso, que o próprio Código Civil estabelece, é o valor que eu acredito que deve ser justo, eu preciso realizar uma perícia. Aí eu vou e contrato uma figura, aí já entra um cenário, que para quem está nos assistindo aqui, acho que vai ficar até mais claro de se entender, já entra um cenário em que eu gosto de atuar, que é na estrutura de ser contratado por uma das partes. Ou seja, o cara, ele quer que eu apresente um parecer técnico sobre aquela determinada demanda, e aí a gente elabora com base naquilo que ele nos forneceu de dados e documentos. A outra parte, que é você, aciona também o outro perito e nós dois vamos levar esses valores, que são diferentes, para o juiz. O juiz diz o seguinte, olha, eu entendo de direito, eu não entendo de contabilidade. Aí o juiz aciona um terceiro perito, que é conhecido por perito do juízo, perito nomeado, perito judicial. Então, em uma lide como essa, uma discussão que se estabelece entre dois elementos, entre dois agentes, o reclamante e o reclamado, eu tenho um juiz no meio e ele vai pedir a assistência de uma pessoa que ele acredite que vá elucidar o caso. Aí ele vai mandar perguntas a essa pessoa, que é o que nós chamamos de quesitos. Os quesitos vão para esse perito do juiz, ele vai ter um prazo que obedece ao Código de Processo Civil e tudo mais, para fazer o levantamento daquilo que ele precisa para responder aquelas perguntas. Aí a pergunta vai ser, quanto vale as cotas do sócio X? E o perito do juízo vai responder de forma bem construída tudo aquilo. Então, esse é o ambiente da perícia, onde eu falei agora do que ocorre tanto no extrajudicial, certo? Ou seja, antes de chegar ao juiz, como no caso que a disputa ela chega ao meio judicial. E eu tenho um caso de uma perícia contábil exclusiva, né? A perícia financeira, nos casos de financiamento, o cara fez financiamento e acredita que está pagando juros abusivos. Ele aciona um profissional que aí não precisa ser contador, pode ser um economista, um administrador, mas que detém de conhecimento especializado sobre o tema, que ser especializado, inclusive, é diferente de ser especialista, não sei se quem está assistindo a gente sabe dessa diferença, mas ser especializado, ele está muito mais ligado à sua vivência e ao seu entendimento técnico e prático sobre aquele determinado tema, onde as especializações, né, o nível de especialista está muito ligado ao lance de você ter cursado uma pós-graduação, um MBA, e não necessariamente ser especializado exige uma pós-graduação, não necessariamente, né? Apesar de que a gente sabe que ajudem muito. Então, esse é o ambiente da perícia, ou seja, sempre quando eu preciso de alguma situação que exige um conhecimento técnico específico, eu tenho uma perícia.
médica, de engenharia, contábil, financeira, trabalhista, eu tenho aí tudo isso circulando. E Adalberto, e é interessante a forma que você trouxe, né, trazendo já o exemplo, porque com o exemplo a gente consegue identificar de forma bem prática, né? E Perfeito. trazendo esse seu exemplo, como é que o juiz puxa, chama lá o perito judicial para fazer essa análise? Tem um cadastro Tem. já Inclusive, pré-definido? todo profissional registrado que se ache em condições, certo, de executar um trabalho pericial, é interessante até que a gente fala sobre isso agora abertamente, de um tempo para cá, a gente tem aberto a caixa preta do que era a perícia, assim como fizeram anteriormente com o lance das recuperações de crédito tributário, né? Muita Uhum. gente dizia assim, não, perícia é um negócio extraordinário, não sei o que, isso não existe bicho de sete cabeças, certo? A gente até tem uma série de treinamentos, a gente realiza isso com muita frequência, o que as pessoas elas imaginam um negócio que é completamente diferente da prática. Mas o que é que torna difícil esse acesso? Primeiro, no âmbito judicial, o perito ele precisa realizar um cadastro. E esse cadastro acontece no Tribunal de Justiça da vara que você escolhe para atuar. Na vara civil, por exemplo, você vai ter disputa entre pessoas, né, de dano moral, de avaliação de empresas. Se for para a Justiça Federal, você vai ter aí demandas de ordem federal em especial. Se for a Justiça Federal do Trabalho, você vai ter demandas aí da parte trabalhista, coisa que eu não mexo, não atuo e também não tenho ciúme de quem faz. E isso não é segredo para ninguém, né? Eu não atuo na parte Isso é trabalhista. verdade, viu? Todos E os históricos que você fala, viu? Diz eu que não digo, se quer não venha conversa, né? trazer, eu não traga, porque a gente entende o negócio que básico, essencial, porque nós precisamos saber disso, Uhum. mas passos adiante do que eu considero essencial não vai dar certo. Nós vamos parar, vou acionar alguém. Mas voltando ao nosso caso, ele precisa fazer esse cadastro, ele precisa chegar ao Tribunal de Justiça, se apresentar e dizer ao juiz que ele está à disposição para ajudá-lo. Aí vem um outro lance que é uma quebra de paradigma. O povo acha o seguinte: não vou falar com o juiz, não, porque acessar o juiz é a mesma coisa que você chegar quase a uma divindade, né? Alguns se acham assim, mas não são todos, entende? Não são todos. Você pode muito bem, porque é de interesse do juiz contar com a participação de bons profissionais. Porque para você que não sabe, né, que está nos assistindo, por exemplo, o juiz ele também tem uma instância superior, tem desembargadores, tem o Conselho Nacional de Justiça. Ele não pode fazer as coisas, apesar dele, em alguns acharem que pode, mas ele não pode fazer tudo ao seu bel prazer, porque existem instâncias superiores que ele pode ser denunciado, entende? Então, existe essa sistemática e, além desse cenário de você ir ao próprio tribunal, existe assistência judiciária gratuita, que é a AJG. Você pode aí anotar e jogar no Google, que é um ambiente no qual você se cadastra também e você pode receber nomeações de todo lugar do Brasil. Entendeu? Ó, Só que a interessante. assistência judiciária gratuita, ela não quer dizer que a perícia seja gratuita, ela quer dizer, na verdade, que a pessoa que está pleiteando ela não vai pagar, quem vai pagar é o próprio tribunal que está solicitando, mas existe um limite, entendeu? Existe um limite de honorários para o perito dentro dessa seara. Aí esse honorário pode ser majorado, eu posso pleitear um aumento desses honorários usando justificativos aí plausíveis, eu posso. Um juiz pode acolher? Pode. Eu vou receber? Vai. Quando eu vou receber? Eu não sei, né? Aí já é um outro lance, porque né, dentro desse cenário, entenda que nós estamos atuando com órgão público que exige uma série de elementos para que os desembolsos eles sejam observados. Então, nesse sentido, eu tenho lá uma predisposição, eu faço esse cadastro, eu realizo o trabalho. Em alguns pontos eu posso receber de forma mais breve, mais ágil, mas na JG pode demorar um pouco mais o recebimento desse recurso, a depender do tipo de caso, né? E o valor ele não está diretamente ligado ao volume de trabalho. Então, existem muitos elementos que precisam ser observados aí, mas de forma muito direta, como é que eu faço para ser nomeado? Você vai até o Tribunal de Justiça, se cadastra, se apresenta, leva o seu currículo e se coloca à disposição do juiz para ajudá-lo.
certo? É um ambiente, inclusive, já aproveitando, que eu não atuo com muita frequência, eu não atuo no ambiente judicial com muita frequência. Os processos que eu atuo, sou contratado pelas partes. Por exemplo, eu fui acionado pelo próprio Banco do Nordeste, em um caso no Piauí, fui acionado por imobiliárias, apesar de eu não gostar muito do lado do reclamante, mas por imobiliários em determinados casos, e outros, né, com muita frequência, o próprio cidadão que se sente lesado, que nos procura para checar uma composição contratual, seja uma questão contratual ou um auto de infração no cenário tributário, que é o que eu faço com mais frequência. E aí, nesse, a gente tem uma movimentação mais livre, porque existem uma série de pré-requisitos e exigências normativas que dão uma certa limitação ao perito a depender do lugar que ele, que ele vai atuar. Se for no âmbito judicial, o perito ele tem que seguir uma linha de completa independência, ele não pode ter nenhuma vinculação até determinado nível com as partes, ele não pode ter sido contador de uma das partes, ele não pode ter sido conselheiro de nenhuma das partes, ou seja, ele tem que ser um indivíduo completamente isento, entende? Enquanto assistente técnico, que é a parte que eu atuo com mais frequência, eu não preciso me ater a tudo isso. Eu posso muito bem ter uma relação aqui contratual com o cliente e contribuir com ele na condição de assistente técnico pericial, e não use o termo assistente como diminutivo, pejorativo, ou que desqualifica alguém, porque, na verdade, o perito contador assistente e o perito contador nomeado pelo juiz, eles possuem o mesmo nível de importância e relevância. O que se diferencia é que o assistente ele está dando um suporte diretamente à parte que está reclamando ou sendo reclamada no processo aí litigioso, né? Então, nesse cenário, eu, enquanto assistente técnico, tenho uma liberdade maior, certo? É isso que ocorre. Eu me coloco à disposição, o juiz nomeia, eu recebo a notificação que eu posso ou não aceitar. Perfeito? Eu posso ou não. A depender da matéria, eu posso dizer que não tenho condição e peço, né, agradeço a oportunidade, ao lembrete, e eu digo que não irei aceitar o encargo, não faço a escusa ao encargo do trabalho pericial. Pois é, Adalberto, eu ia até lhe perguntar referente ao aceite, né? Porque se você se cadastra, o juiz lhe chama e você vê que não tem, vê que não pode, né? Não vai conseguir entregar a demanda a tempo, você tem a disponibilidade de recusar, né? Informar os motivos, porque você não vai aceitar, e o juiz vai e aceita, né? Isso é importante, porque já chegou uma pergunta até mim, esses dias, que a pessoa perguntou se eu me cadastrar para ser perito e o juiz me indicar e eu não souber fazer, eu vou ter que fazer de todo jeito, eu vou ter que dar um jeito. Eu disse, não, é importante você saber que você pode recusar. E também não quer dizer que você vai recusar primeiro e vão excluir seu nome. Não, aparecer uma próxima, né, Adalberto? Vão lhe chamar, né? Você vai voltar para a lista e quando for necessário, vai ser chamado novamente, né? Perfeito. Isso é importante a É gente muito trazer. pertinente essa lembrança, principalmente, de Canderina, em função de alguns casos que eu já vi, né? Esse processo, por exemplo, que eu atuei junto a esse banco, que não corre em segredo de justiça, foi um processo no qual o contador, ele assumiu o encargo, recebeu pela perícia, na época, recebeu da parte o valor correspondente ao trabalho pericial que deveria ser desenvolvido, não entregou a perícia, foi notificado 3 vezes pelo próprio Tribunal de Justiça e nessas notificações ele tomou ciência, houve dilatação de prazos por 2 vezes, eu sei que eu tenho o processo na íntegra, porque eu atuei com ele. Uhum. E ele estando na condição de perito do juiz, ele não entregou a perícia a tempo e aí teve uma série de problemas. Nesse caso, né, especificamente, ele foi obrigado a devolver o valor. Se não devolvesse o valor em 10 dias, ele ficaria com o nome, vamos dizer assim, sujo no âmbito do Sujo. Tribunal de Justiça, porque de sujo já estava, né?
Porque além de ter sido obrigado a devolver o valor, foi solicitado que ele recebesse uma espécie de punição, uma sanção administrativa, certo? E nessa mesma oportunidade, o próprio juiz ele disse que se ele não devolvesse o valor, além de ficar com um cadastro, certo, comprometido no âmbito do Tribunal de Justiça, a parte que pagou poderia fazer a manifestação ao próprio juízo, solicitando solicitando essa devolução, inclusive com correções e tudo mais, né? Foi colocado em mora. E, além disso, o próprio Tribunal de Justiça, ele, no caso do Piauí, encaminhou ao Conselho Regional de Contabilidade o caso, né, e suspendeu o perito em seu cadastro para atuar no próprio processo pelos próximos 5 anos. Entendeu? De atuar no Tribunal de Justiça pelos próximos 5 anos. E pediu para que houvesse também algum tipo de punição, né, por parte do Conselho Regional de Contabilidade. Oficiou o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do caso, e eu não sei qual foi o despacho dado, né, porque corre através do Tribunal Disciplinar do Conselho Regional, mas houve uma complicação muito grande por conta desse tipo de movimento, né? É um lance que eu recomendo. Olha, se não tem condição, não aceita, né? Como a gente fala no bom cearense, se tu não pode com pote, não pega na rodia, né? Fala, não pode com pote, não pega na rodia. Então, esse é o cenário. Se não tem condição, e isso se aplica a qualquer circunstância, né? Porque o próprio Código de Processo Civil, que é o meio normativo que estabelece as regras as quais esses procedimentos judiciais eles transcorrem, a quem eu notifico, em quanto tempo, como é que deve ser essas comunicações e tudo mais, tudo está no Código de Processo Civil. E, além disso, no próprio Código Civil, eu tenho aí as sanções aplicáveis ao perito, caso ele, o perito judicial, né? Caso ele seja tendencioso, caso ele minta, caso ele omita, caso ele não entregue o laudo pericial a tempo, onde essas punições se aplicam a qualquer perito, não é ao contador, não somente ao contador. Entendeu? Se fosse um economista, ia essa mesma notificação para o Conselho Regional de Economia. Se fosse um administrador, ia lá para o CRA a mesma notificação para que ele recebesse algum tipo de tratamento nesse contexto punitivo. É por isso que cabe realmente essa boa análise. E quando eu falei, também, de abrir a caixa preta, é porque ainda, né, alguns pensam que não pode existir você não pode ser inserido nesse meio, porque já existem figurões e tudo mais, e esses figurões guardam consigo as técnicas de se operacionalizar a perícia propriamente dita, e isso não é o lance de guardarem, até pode ser verdade, mas essa falta de acesso, isso aí não é uma verdade absoluta, porque o que vai acontecer é que, assim como qualquer tipo de contratação, você, uma vez chegando ao Tribunal de Justiça, falar com a diretora da secretaria, né, o servidor que é responsável pelas demandas daquela determinada vara, ele vai lhe dar alguns processos para lhe conhecer, e depois que você estabelecer aquele vínculo de confiança, assim como acontece em qualquer relacionamento, você pode esperar que muitas demandas vão vir, certo? Eu conheço pessoas que trabalham exclusivamente com a perícia, em função de atuar bastante nos tribunais, e não são cadastrados em todos os tribunais, porque eles sabem que existem demandas que ele não trabalha. Eu tenho um colega, por exemplo, que não pega nada do cenário tributário. A lance dela é o trabalhista e algumas questões de ordem civil. Assim como eu pego questões do tributário e não pego de nada trabalhista. Nós temos esse cenário aí que se estabelece, né? Espero que o povo que está nos assistindo aí esteja compreendendo de maneira bacana, certo? Não, rapaz, tá show de bola. Tá muito interessante, é muito bom estar conversando. Você sempre explica de forma calma. É bom conversar com você, Adalberto, que é sempre explicando de forma serena e calma. E isso ajuda, né? Eu não sei se eu fosse a pessoa que assiste, teria a mesma paciência. Eu posso dizer para ti que eu não sei se eu teria a mesma paciência se eu tivesse, por exemplo, me ouvindo, certo? Eu digo que eu não tenho muito, não. Eu não tenho muita paciência comigo, não. Às vezes eu acho que eu estou falando devagar demais, estou arrodeando. E até peço desculpa, pessoal, por ser tão prolixo em alguns dos casos,
Mas é porque eu acho que as coisas mais detalhadas em certos temas, elas são mais bem acolhidas, né? Tipo isso, entende? Né? Mas está sensacional. Até eu gostaria de perguntar também ao pessoal, ó, o pessoal já está trazendo, o Damião está excelente, a É porque o pessoal é Mariana gente boa, também o está pessoal é gente boa. joia. O pessoal é gente boa, Não, é porque sempre muito você acolhedores, gentis. oh, é ótimo, rapaz. Aí eu gostaria também de trazer, o pessoal que está assistindo e tudo, quiser trazer pergunta, algum questionamento, pode trazer que a gente vai estar conversando aqui. O Adalberto está à disposição agora na live para tirar dúvidas. E, Adalberto, uma situação bastante importante, que às vezes até fica meio ali, o pessoal tem medo de falar, referente ao honorário. Sei que não vamos falar valores, mas vamos dar uma noção assim, referente à perícia judicial e extrajudicial. Se a gente analisar de forma ali, colocar numa balança, qual é a que é melhor, mais vantajosa para o perito, Eu vou, sabe? eu Na vou, sua eu opinião, de vou tudo que você já trazer, pegou. eu vou trazer aqui alguns dados, tá certo? Até para que vocês possam, por Uhum, si, avaliarem se a atividade e esse ambiente é bom ou não para vocês atuarem, certo? E aqui é o seguinte, eu estou aqui verificando em tempo real quantos processos uhum, judiciais existem no Brasil hoje, certo? Judiciais existem no Brasil. Esses são dados que são atualizados pelo CNJ. Eu estou fazendo essa pesquisa agora, né, novamente, mas eu já havia feito mês passado, uhum. e lá no CNJ, a fonte são nos dados estatísticos, vocês podem a qualquer tempo colocar lá cnj.jus.br, dados estatísticos. Nós temos aqui, na Justiça Estadual, os dados estatísticos, deixa eu apresentar para vocês aqui em números. Olha só, os dados estatísticos em números de processo. Olha, dados estatísticos em número de processo. Nós temos apenas, atualizados agora, 114,5 milhões de processos circulando no âmbito judicial. 114,5 milhões, certo? 114,5 milhões. A organização da atuação do perito, ela está na primeira instância, né? Os juizados especiais, nem sempre, quase sempre não precisa da atuação do perito, mas na justiça comum, na justiça civil, exemplo, eu acho que o Camerino está me devendo alguma coisa, o Camerino não tá me devendo nada, eu que estou devendo a ele. O Camerino entra com ação judicial para que exista reparação por perdas, danos, etc. Isso aí não está claro para o juiz, o valor é relevante, aciona-se um perito, é um exemplo. Entende? Esse é o exemplo. Então, nesse sentido, em dados estatísticos, nós temos aí 114 milhões de processos. Vamos considerar que 10% desses processos, 10% desses processos, eles exijam a participação de um perito. 10% vai dar aqui 1.400.000, vamos botar menos, vamos botar 1%. 1% de processos precisam de perito. Eu tenho aqui um cenário de existirem hoje 114 mil processos que 1%, olha, eu estou chutando bem por baixo, vocês estão vendo aí, né? Eu tenho 1% de processos que precisam de perícia. 1%, estou juntando tudo, sem jogo, 1% precisa de perícia. Eu tenho 114 mil processos que exigem um trabalho pericial, das mais variadas complexidades. E olha que eu estou falando só do que está na justiça. E você multiplica, então, alguns desses processos, vamos multiplicar metade desses aqui, metade desses processos por 3. Por que eu vou multiplicar por 3? 38 mil processos, dessa metade desses, né, 38 mil processos, vão precisar de 3 peritos. Por quê? Um perito do juiz e cada parte vai nomear o seu, para criticar, atazanar o juiz do perito do juízo, o perito que o juiz nomeou, e para dizer que as contas dele estão erradas. Então, vou ter aqui hoje, considerando esse cenário, certo? No bem rasteiro mesmo, eu tenho hoje, multiplicando isso aqui eu continuo, né? Se é 1%, na verdade, eu vou ter aqui 171 mil processos que vão precisar da atuação do perito. Entende? Aí aqui tem algumas perguntas, né, que nos colocaram agora. Olha, primeiro, eu tenho essa demanda, eu tenho essa estrutura. Como é que eu estabeleço o valor de honorários?
nem como é que eu estabeleço o valor de honorários. O valor de honorário da perícia ele se assemelha muito à da cobrança da contabilidade. É dada a complexidade da causa, volume, vulto, risco, entende? Eu conheço amigos que já, amigos não, colegas próximos, né? Que ele ganhou R$ 750 mil numa perícia. Mas por quê? Porque o valor que estava sendo discutido era 72 milhões, era contra banco. Ou Era uma questão agrária contra um banco. Né? É um coroa que fez essa conta. E é um processo que também não é, tudo bem, você ganhou 700 e tantos mil reais. Mas, meu amigo, mas demorou, né, Léo? demorou, entende? Aí o cara peticiona, entregou determinado quantitativo, houve o surgimento de novos quesitos suplementares e tal. Então, nessa conta toda, ele chegou a esse valor, mas demora muito. E não estou falando isso aqui, pessoal, para iludir vocês, dizendo que a perícia dá muito dinheiro, porque quem dá dinheiro é pai e mãe e o Silvio Santos, certo? Tem que Isso aqui trabalhar, rapaz. exige muito trabalho. Né? Vamos considerar aqui o cenário prático. Eu fiz 2 perícias semana passada sobre uma auto-infração. Eu tinha dois mecanismos de cobrança. Ou eu cobraria um salário mínimo, a auto-infração era um de 36 mil e outro de 69 mil reais. Uma auto-infração por conta do fisco estadual lá no Pará ter dito que era para ter sido recolhido o ICMS na forma do diferencial de alíquota da emenda constitucional 87. E assim, né, o que eu estou dizendo para você tem condição de provar que está no meu canal. Eu fiz um estudo de caso, eu ensinei como se faz a perícia com esse auto de infração. Na verdade, não era um auto de infração, era um equiparado a uma auto de infração, que era um termo de apreensão e depósito, certo? Utilizado pela Secretaria do Pará. Está no meu canal no YouTube aí. Só vocês irem lá que vocês verão esse estudo de caso com um dos autos de infração. Então, nesse cobrou-se aí um salário mínimo. É pouco, é muito, é. Mas eu só fiz o parecer, eu não fiz a defesa. Se eu tivesse feito a defesa, eu poderia estabelecer um percentual sobre o êxito daquele resultado. Eu me preocupei somente com o parecer técnico, eu não vou ter nenhum tipo de movimentação posterior, construí o parecer e encaminhei para quem estava acompanhando a parte, né, o pessoal da assistência jurídica, e eles deram sequência na forma deles. Aí existem aí, enfim, né, vários tipos de cobrança, honorários dos mais variados montantes. A grande questão é que nós vamos errar, né, para mais ou para menos, a depender, talvez eu tenha errado nesse, para mais ou para menos, mas sempre é uma questão muito subjetiva essa análise de valores. Alguns costumam dizer que cobra em termos de honorários, aquilo que acha que o outro pode pagar. Né? Eu não sei se isso é um mecanismo muito bom, mas para alguns tem dado certo e eu tento buscar aquilo que eu considero mais justo para a questão, até porque existe um relacionamento que tende a ser duradouro. Beleza? E, Tem beleza, algumas Adalberto. E perguntas aí, até né? a Nath Freitas até perguntou, se fosse dizer em percentual de demandas da área da peri, quanto seria, principalmente no período de pandemia? Você até já chegou a trazer, né, a porcentagem aí Eu trouxe dos dados em estimada e geral. tudo. Agora, nesse E período, tem surgido muito, viu, Nath, Camerino, os demais, tem surgido muitas demandas periciais sobre contratos de financiamento, principalmente financiamento de ordem imobiliária, envolvendo imóveis. Em função da atualização que está sendo utilizada, que é do IGPM, o dólar disparou, e houve uma atualização comparada ao mesmo período do ano anterior. O seu contrato de aluguel, você me diz se eu estiver mentindo, certo? Eu tenho certeza que não, porque isso aconteceu comigo, no aluguel em salas comerciais que nós temos, o valor subiu 31,16%. 31% de atualização do valor do aluguel. Por óbvio, né, nós reclamamos. Eu digo, olha, isso aí não retrata uma atualização como essa do valor do aluguel de 30% a mais de 30% não retrata a realidade econômica do momento. Entende? E já existem decisões judiciais que reforçam que não dá para usar esse índice agora. Então, o que acontece? Eu tenho muitos casos aqui. O cara começou a pagar um terreno, começou a pagar hoje está pagando, já pagou 3 e não terminou a dívida, está impagável. O cara que tem uma casa, certo, que foi construída, negociou com a construtora e ela utilizou certos termos de juros compostos que tornou o contrato impagável. Então, nós temos esses cenários aí, essas situações que se apresentam para que a gente consiga
estabelecer um trabalho pericial, que aí já não é com o juiz, aí eu estabeleço a perícia e concedo o parecer, construo o parecer junto às partes, né? A parte que está querendo reclamar determinados termos do contrato. Então, a gente faz diretamente com a parte. Isso aí, alguns gostam, né? Inclusive eu, porque você já acerta, você já recebe, você recebe quando para fazer, ao concluir aquilo dali já deve ser acertado, então existe uma agilidade maior até na identificação e recebimento dos honorários, que também é importante. Feito? Com certeza. Adalberto, o Roberto perguntou aqui, como estimar volume de trabalho para calcular a hora? Aí Assim, existe, você eu até... convido vocês a olharem, né, a NBC TP01, que a perícia ela segue uma série de etapas, tá certo? E essas normas elas são muito boas porque além de estabelecer para a gente as etapas da perícia, não por um conceito completamente teórico, nos ajuda a qualificar a perícia e quantificar o tempo, hora e seu valor para que você desenvolva o trabalho. Aí tem um negócio chamado papel de trabalho, onde eu tenho aí um determinado caso. Olha, eu tenho tantas horas para poder fazer análise do contrato, eu tenho tantas horas para fazer considerações sobre o contrato, eu tenho tantas horas para pesquisar a jurisprudência, eu tenho tantas horas para conferir, para elaborar o parecer, tantas horas de reunião sobre o parecer com a parte. Então, juntando isso tudo, eu estabeleço o valor do honorário, onde algumas associações de peritos, isso aí não é papel do conselho, isso aí não é atribuição do conselho, nem para a perícia, nem para a auditoria, nem para a contabilidade, falar de valor de referência de honorários, isso aí também precisa ficar muito claro. E algumas associações de peritos, elas sugerem valor hora, que podem ser acolhidos ou não, mas são utilizados sempre como referência para a elaboração da proposta de honorários, tanto por uma demanda que surge aqui administrativa, como por uma demanda judicial. Quando você é acionado pelo perito, pelo juízo, para assistenciar ele num determinado caso, você manda uma proposta, você vai dizer de onde é que você tirou o valor da hora. Olha, eu usei como referência da associação tal, do lugar tal. Então tem todo esse cenário que existe aí para a gente verificar e trabalhar também. Pronto, muito interessante, Adalberto, essa situação, porque gera muita curiosidade no quesito. Como é que eu vou calcular meu trabalho, né? Se eu vou ser perito, como é que eu vou ter aquela noção e tudo. Na faculdade, quando eu estava lá na faculdade, aqui em Sobral, fiz na UVA, né? Na Universidade Estadual, a gente apresentou um trabalho referente à perícia e a gente tinha que dar uma estimativa, como é que ia calcular as horas e tudo. Eu sei, rapaz, que pensa uma dificuldade no trabalho para mim. Isso era um trabalho que assim, a gente Porque tentou trazer a melhor forma. precificação de serviço nunca foi uma tarefa fácil de ser estabelecida, de ser alcançada, de ser concluída, né? Precificar serviço, principalmente quando se trata de um serviço de cunho intelectual, que é esse da gente vender o que está dentro da nossa cabeça, sempre foi muito complicado. A gente tenta imaginar com base no resultado. Entende? Uma coisa como esse, uma autoinflação, quando você figura na produção do parecer, fica muito mais confortável estabelecer um honorário, porque eu sei que vai ser ganho. Mas como eu sei que você ganha? Porque está errado. Eu tenho várias formas de demonstrar que o laudo é nulo, que o valor apresentado é incorreto, que a forma que utilizaram para tributar está errada. Então, tudo isso aí eu vou agredindo, né, aquele documento, aquele material à minha maneira, certo? Muito respeitosamente, óbvio, mas você vai desconsiderando tudo aquilo que foi levantado e só realmente má vontade de quem for fazer o julgamento desqualificar tudo aquilo que não vem na minha cabeça, é da norma. Eu utilizo o referencial normativo, legal, né, para poder produzir ali a minha contestação, o parecer técnico e etc. Então tem todo esse cenário aí que a gente utiliza para resolver o problema. E aí sim, sabendo que uma autoinflação é 1 milhão, eu derrubei 1 milhão, 10% sobre 1 milhão é bom. Entende? É ótimo. É bom, porque o cara estava lá na iminência de ter problema. Eu ajudei, houve um benefício nesse volume, dá certo. Então a gente consegue ter uma liberdade maior. Mas quando não se tem isso, realmente fica muito mais complicado. Pois é, Adalberto, é uma situação delicada, né? Quando mexe nos honorários ali, o pessoal às vezes não a gente, para precificar o nosso serviço, o pessoal quer ainda botar dificuldade e tudo, mas a gente tem que mostrar nosso valor, né? Sem Referente dúvida. à parte dos honorários.
E, Adalberto, o Damião está perguntando aqui quais seriam inicialmente os requisitos para atuar como perito. Você até no começo já falou sobre, mas reforça aí, se possível, para o Damião, para a gente estar agregando mais valor e quem entrou Para atuar depois saber o que é necessário. perfeito, para atuar como perito no âmbito da contabilidade, certo? Com a perícia contábil estritamente propriamente dita, né? Você precisa ser contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. É essencial ter inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contadores, no CNPC? É importante, mas não é indispensável. Certos tribunais, por exemplo, eles não exigem que você tenha esse cadastro. É importante que se tenha, né? Houve até o exame de qualificação técnica para você tirar o CNPC. Houve esse exame e uma vez você querendo realmente tirar esse cadastro, é importante que você faça. E para que você consiga ter êxito com o próprio exame de qualificação técnica, você vai precisar entender de algumas noções de direito, entende? Por quê? Porque no âmbito judicial você vai ter que regular todas as suas relações através do que o próprio Código de Processo Civil estabelece. Existem algumas situações que você pode realizar um pouco à margem, existem, mas de forma à margem, quando eu digo, você consegue se comunicar com o diretor da secretaria lá da vara, você consegue se comunicar com o juiz, você consegue reuniões com ele, mas no âmbito processual tudo tem que obedecer prazos, meios, plataformas, tudo de acordo com o que o próprio código exige, que a própria norma estabelece. Então você vai precisar entender isso. E, acima de tudo, você vai precisar entender da matéria. Você tem que ser especializado. Você vai precisar compreender daquilo que você se propõe ao que você se propõe a fazer, né? É realmente estabelecer aí meio de você entregar aquilo que você está dizendo que faz, promete. Entende? Eu posso dizer assim, né? Diz, olha, ali, além da gente fazer, a gente faz, vende e ensina como é que faz, e eu nem sei por quê. Tem um pessoal até me reclamando aqui. Como é que você faz um negócio desse? Você pega a aula daquela, deixa gratuitamente disponibilizado para o povo, 1h40, e construindo laudo, etc. Eu digo, olha, porque ali foi um dos casos, né? É um caminho que se estabelece que eu estou ajudando a pessoa, eu acredito, a pensar como eu pensei naquele caso, naquela circunstância, naquela ocasião, e conseguir resolver problemas parecidos com aqueles. Mas se surgirem outros, aí vai exigir um pouco mais, né, da pessoa e desse desenvolvimento dela quanto perito naquela ocasião. Que perícia também não é uma profissão, certo? Eu não sou perito, eu sou contador, eu tenho atuação de direito, eu não sou perito, eu estou perito. Naquele caso, eu assumo o encargo, a função, e preciso me ligar do que a própria norma exige que eu utilize, que eu aplique naquele determinado trabalho. É isso, os pré-requisitos são esses. Olha, tem que ser contador registrado e o cadastro não é estritamente obrigatório, mas uma vez sendo contador, entendendo da matéria, é tranquilo de você atuar no âmbito judicial ou fora dele. Pronto, ótimo, Adalberto. Aí a Nath fez outra pergunta aqui, Adalberto. Nesse período de pandemia, as demandas na área da perícia aumentaram? Mas aumentaram especialmente nessa área. Acho que eu até acabei de falar, né? Nesse lance Uhum. contratual da parte imobiliária e o sistema de financiamento aí habitacional, isso tudo nesse período realmente recebeu um destaque maior, um movimento maior. E existem perícias das mais variadas espécies, né? Tem perícia em cartão de crédito rotativo, tem perícia em cheque especial, tem perícia em contrato imobiliário, tem perícia em contrato de aluguel, tem perícia em consórcio. Então, são todas as situações que existem aí, que eu estou só falando de perícia no âmbito financeiro, fora a apuração de haveres, fora outras questões relacionadas à contabilidade propriamente dita, que nós também podemos atuar e devemos, né? São só nós que E, podemos atuar, na verdade. com certeza. E, Adalberto, o Hernaldo trouxe aqui. Você tem parceria com advogados para aumentar o número de casos que você atua? Você gostaria de falar? Como é que Não, é? as parcerias, independente de ser com advogado ou não, sempre existem, né? Entende? A gente sempre se coloca à disposição para estabelecer essa parceria.
Até porque eu recomendo que faça isso. Entende? Exemplo, eu posso ter conhecimento mínimo do direito de alguma temática, mas em determinados casos eu até prefiro que outra pessoa faça. Eu sou advogado. Ah, eu entendo, o acesso à justiça ele só pode ser feito por advogado. A gente entende, orienta, estabelece uma estratégia, entende? Às vezes o advogado faz essa captação do próprio cliente que tem aquela demanda e traz para a gente elaborar aqui cálculos, contas, revisões. A gente realiza e ele segue com o processo dele, até porque o juiz, ele sabe muito bem, independente até, é o juiz e a própria instância julgadora, e se tratando de questões tributárias, o próprio contencioso administrativo tributário, a gente fala aqui no CONAT, e da própria delegacia de julgamento de recursos tributários no âmbito federal, ele sabe muito bem e a visão sobre o pedido é outra, quando ele vê que tem um trabalho realizado em conjunto, advogado-contador. Você até cada um entender as suas limitações, os seus espaços. Tem um pessoal por aí que às vezes fica dizendo que o advogado eu vi, né? Você não precisa de perito, você mesmo pode ser o perito, etc. Meu amigo, são tantas particularidades, chegou aqui inclusive, até aproveito, né? Contador, perito, doutor Diego Lima, que ele é lá de Salvador, na Bahia, é mestre aí nas questões de perícia financeira, que existem tantas particularidades que até temas dentro da própria perícia financeira existem casos que eu particularmente não fico muito à vontade para tratar. Bem, você conhece, sabe como é que funciona, mas existem tantos pormenores que às vezes é melhor você fazer aquilo dali estruturando a parceria, São entendeu? muitos Do que você detalhes, né, fazer Adalberto? sozinho. Por quê? Porque precisamos observar o resultado. O resultado. Agindo com mais braços, né? Até um perfil que eu de vez em quando vejo aí, a gente só tem condição de crescer, alcançar melhor e até mesmo se estruturar, igual esse bicho aqui que está apoiando o celular, né? O tripé. É, Não pode ser um pé só, né? Tem que ser dois ou mais para que fique estável, para que a gente consiga crescer de forma uhum. ordenada. E esse é o cenário, né, que eu recomendo. Deve se estabelecer parcerias, deve ficar aí propenso a estabelecer as parcerias, mas dentro de uma organização sincera e de forma muito clara, cada um deve ter com clareza os seus papéis. É o que eu posso deixar de consideração sobre isso aí. Isso é muito bom. Parceria em toda a área, assim, né? Não só na perícia em si, como na própria contabilidade, ali na assessoria contábil que a gente presta, né? A gente pode ter parcerias que indiquem clientes também, né? E tudo isso a gente faz aquele vínculo e vai galgando espaço no mercado, né, Adalberto? Perfeitamente, perfeitamente. A Nath, Adalberto, fez outra pergunta aqui. A perícia arbitral não poderia ser uma maneira de tentar reduzir a quantidade de casos em andamento na justiça? Na verdade, o juizado arbitral ele já existe com esse propósito, né? Porém, nós ainda estamos pouco evoluídos processualmente falando, a ponto de desafogar expressivamente o ambiente judicial dessas situações, dessas demandas. Existe um vício litigioso muito grande no nosso país. Ou seja, tudo o povo quer resolver na justiça. Não, é diferente do que a turma vê aí nessas novelas, nos seriados americanos, né? Não é só você se reunir com a presença do juiz que vai homologar um acordo, tem uma moção de fazer isso aqui. Não, meu amigo, não é aqui. O nosso sistema processual é diferente, certo? Não é fácil daquele jeito que vocês observam. O cara consegue resolver aqui uma lead de maneira muito prática, não tem a mesma praticidade. Até as homologações de acordos, elas demoram. Mesmo o negócio estando judicialmente, mesmo você não esperando a decisão do juiz, você estabelecendo um acordo com outra parte, até para que o juiz acolha aquele acordo, existe uma morosidade, uma demora. Então tem todo esse lance aí que a gente também precisa observar, né? Serviria, tem um propósito bom, né? Tem avançado bastante, vai avançar ainda mais. No entanto, comparado a esses 114,5 milhões de processos, a quantidade de processos que estão no juizado arbitral é mínima. Você tem ideia, para quem já fez aí, para quem já colocou alguém na justiça, sabe como é que é o rito, né? Você manda, passa assim com o juizado especial, você abre o processo, passa 5 meses para ter a audiência. A primeira audiência é uma audiência que vai acontecer de conciliação, né?
Aí uma parte pergunta se tem proposta de acordo, o cara pediu 35 mil lá no valor do processo, a outra parte oferece R$ 1.000, aí o cara acha um absurdo, não aceita. Aí vai para outra audiência de instrução, aí a outra parte vai, né? Isso é um juizado especial. Aí depois dessas outras, mais umas duas audiências, fora essa de conciliação, aí o processo fica pronto para julgamento. Aí você vai esperar mais alguns 2 anos para ver como é que vai ficar a situação, né? E nesse meio tempo, fica aí as solicitações de ambas as partes de ser estabelecido um acordo. Quando não há, fica para o juiz decidir. Isso na primeira instância. Fora a segunda, o cara decidiu, tu perdeu, vou recorrer, vai para a segunda instância. E aí a situação vai transcorrendo da forma mais demorada possível. Por isso que diz, né? A justiça é lenta. Ela é lenta porque também, além de existirem vários impasses, existe um rito processual que é muito delicado e, além disso, existem muitas demandas. Todo dia tem alguém reclamando de alguma coisa, se sentindo penalizado, se sentindo comprometido, até pelo lance da própria burocracia que não ajeita, e vai ter que recorrer à justiça para resolver as coisas. Existe também não é um vício litigioso, não é só isso. Existe também uma, uma sistemática cultural que quase provoca para que as coisas só aconteçam assim. Verdade, Adalberto. O Damião, Adalberto, até pediu para retificou a pergunta dele, que seria os requisitos para perito do Tribunal de Justiça. Mas você já Já falou até sobre convidar para isso, ele verificar aí já ó, com... no início da live que a gente falou sobre isso, como é que funcionam os cadastros, etc. E depois dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube que a gente fala sobre isso detalhadamente. Hoje mesmo, né, fizeram a pergunta aí, o que é que eu preciso para atuar na perícia? Eu botei um vídeo no meu Instagram com esse tema. Tá lá, né? São 9 minutinhos, tem que você assiste, você entende o que é que precisa. Tem até demonstrando quais são as áreas que o perito, quais são os níveis, né? Quais são os tribunais que o perito ele pode se cadastrar e atuar. Beleza? Tem até outras duas perguntas aqui Show do de Roberto, da bola. relação com os peritos da outra parte, né? Se pode ser assistente de perícia, como funciona. Olha, tem que ser contador. O relacionamento com outras partes é a mesma coisa de você estar aqui com a empresa de contabilidade que está se submetendo a um processo de auditoria, né? Existe uma comunicação que deve ocorrer de forma respeitosa e tudo mais. E é uma comunicação como qualquer outra dentro de um ambiente que exige conhecimento técnico, etc. Né? O É que é grande cordialidade, né, Adalberto? existe Tem que ter... cordialidade, parceria, né? Inclusive o próprio assistente, o próprio perito, o juiz, ele pode fazer um trabalho em conjunto com o assistente técnico. E nesse ponto até porque, né, a perícia em si é uma disciplina de uma graduação. Né? Para a gente dar detalhes aqui seria necessário muito tempo. Mas o que eu recomendo é que vocês dêem uma olhadinha na própria norma brasileira de contabilidade que fala da perícia e nisso, ao falar da perícia, você vai ver essas situações bem exemplificadas dentro da própria norma. É a NBC TP01 e a PP01. As normas brasileiras falam da perícia contábil de forma exclusiva. Show de bola, Adalberto. O Marcel fez uma pergunta. Estou acabando ciências contábeis, quero fazer economia ou direito. O que vocês me aconselham? Pai, Qual é a sua escolha, Adalberto? eu não sou ninguém para dizer o que é que o outro deve fazer, né? Sabe, o que é que eu posso dizer o que é que eu fiz. Entende? Você quer atuar, você quer advogar, você quer ser responsável técnico. Eu não, hoje eu mudei muito o meu posicionamento em determinados temas, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente vai ficando velho, eu acho que essa situação, a gente vai Que é isso, envelhecendo, homem? Não e a tem... gente vai envelhecendo, apesar, eu tô até sem óculos, ó, eu tô bem novinho hoje, tirei o óculos, mas às vezes a gente vai adquirindo certa experiência e acaba que tem certas recomendações que a gente deixa de fazer por achar que a pessoa deve experienciar mais. A gente aí, se conselho fosse bom, a gente diz até aquela máxima antiga, né, 1900 antigamente. Rapaz, conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Eu estou falando isso aí no sentido pejorativo, Marcelo, mas por vezes você quer experienciar alguma coisa, você quer experimentar como é que funciona. E isso só vai acontecer se você estabelecer uma vivência. Aí vem aquelas perguntas que eu vou deixar para que você reflita. O que é que você quer? Você quer ser economista
você quer advogar, ou você quer ter o conhecimento sobre a economia e o direito. Entendeu? É igual também diz, rapaz, você acha que eu devo fazer contabilidade? Eu pergunto, por que você acha que precisa fazer contabilidade? Você quer ter o conhecimento da contabilidade ou você quer ser responsável contábil, técnico contábil de alguma empresa? Você quer assinar balanço? Entendeu? Você quer aí representar contabilmente determinada instituição? Você quer fazer alguma coisa nesse sentido? Porque hoje você pode ter conhecimento sobre as coisas sem precisar ter uma formalidade diretamente ligada àquilo. Entende? Eu posso muito bem entender de ações e não ser um agente de investimento. Eu posso muito bem entender, dada uma quantidade de pesquisas, cursos, aperfeiçoamento, etc. Porque existe uma democratização muito grande da informação. Ela está aí. Eu posso entender do comportamento Com humano e não ser certeza. psicólogo. Então, aí é um lance que você deve refletir, né, com você. Olha, está terminando uma graduação, certo? Tudo bem, tem coisas que não se explora na graduação. Você esgotou as possibilidades daquilo que você conseguiria explorar? É um desejo pessoal que você tem de fazer uma outra graduação, uma segunda? Se for um desejo sem um objetivo, um gosto, então tem que discutir. Né? Agora, propósitos, a gente consegue fazer algumas considerações. Você quer o quê? Você quer entender do cenário jurídico? Exemplo, o meu mestrado em Direito, eu não tenho, eu não sou advogado ainda. Não tenho OAB, tenho os direitos até em andamento, mas não tenho não tenho OAB. Eu dei aula para instituições do direito, por entender certas temáticas que a própria graduação em Direito ela não traz. Eu também não vou aqui ser um abestado, né, dizer para você, não faço faculdade, não, faculdade serve para nada. Isso é burrice, né? Você não pode fazer esse tipo de consideração, até porque existem uma série de elementos que vão contribuir com a sua formação humana, profissional, que vem da faculdade, conexões, entendeu? Ajuda, relacionamento, posicionamento, apresentar um trabalho no seminário que te ajuda a falar em público, isso ele te destaca. Então, tem uma série de elementos que realmente contribuem. Então, dizer que não precisa, tem uma corrente aí levantando isso, mas estão pouco a pouco se autodestruindo, porque não é bem assim, né? As coisas não é bem assim. É perca de tempo, etc. O meio que você vai escolher para poder fazer isso, aí sim, pode ter várias discussões. Você vai fazer como EAD, online. O EAD é marginalizado, no sentido de você achar que é coisa de pobre, né? O pobre vai fazer EAD porque é mais barato. Mas eu admiro muito quem tem a disciplina para fazer um curso EAD, certo? Está aqui, o seu gosto é maior o setor tributário. O direito complementa melhor a contabilidade. O entendimento do direito à graduação. Entendeu? Então vá pensando nisso aí. Não pense nem responda hoje. Durma com essa ideia, reflita que talvez depois faça muito sentido. Pode ser que seja legal, né, você buscar uma outra graduação. Pode ser que isso aí comprometa um tempo precioso que você poderia se especializar nessa área tributária. Entende? O direito, ele pode exigir sim uma complementação. Ele pode nos trazer bons complementos. Eu digo, né, traz bons complementos. Mas se você estudar, também você vai ter isso, né? Então, tem aí essa questão. Beleza? Meio camerino é isso, né? É isso aí. Adalberto, show de bola, viu? Estamos aqui já com 1 hora e 2 minutos aqui já de live. Foi sensacional a sua explicação, trazendo exemplos sempre didáticos, que é muito importante, né? Para quem nunca viu a perícia hoje, se foi ver a primeira vez, conseguiu entender como se comporta, que você conseguiu trazer aí na prática exemplos. Eu vou Isso é até muito colocar de novo importante. aqui o canal. Olha, se vocês entrarem nesse canal aqui, Pronto, ótimo. Ibicapa, eu estou até marcando o perfil, vai aparecer notificação lá. Vocês seguirem o Ibicapa todo dia, toda semana, todo dia vocês terão conteúdo sobre perícia. Toda semana uma aula sobre perícia. Entendeu? Toda uma aula sobre perícia. Todo dia, conteúdo, toda semana, uma aula por dia quase, né? Porque tem segunda, terça e quarta, só não tem quinta e sexta. Quinta porque, para quem gosta, tem caranguejo, sexta-feira é happy hour, só vai tomar cachaça. Mas não é, porque nós não temos outros dois professores para completar os outros temas ainda, né? Mas existem esses cenários aí. Então, digo para vocês, reflitam sobre isso. Estou aqui para incentivar, fazer militância. Não, vem, vá ser perito. Não, porque
É, tem coisa que realmente, as coisas, em se tratando de algo profissional, ser contador não é para todo mundo, ser advogado não é para todo mundo, ser economista não é para todo mundo, ser perito também não é para todo mundo. Não estou dizendo isso aí, como pichãozão. Não, é porque existe uma série de elementos que vai exigir mais de você do que do título que você quer estar inserido. É você, meu amigo. Entendeu? Na turma, eu quero ser tributarista. O que é que eu faço para ser tributarista? É estudar sobre tributo. Mas é ruim estudar sobre tributo, a legislação esparsa, etc. Então, você não pode dizer que vai ser especialista em tributo. É muito simples, né? As pessoas que às vezes complicam o cenário. Entendeu? Eu quero fazer perícia tributária. Vou precisar de quê? Entender de tributo. Mas é tão ruim. Qual tributo? O que você quiser. Você pode fazer perícia tributária só em TBI, só em ISS, só imposto de renda, pessoa física, que tem muitos casos. Apareceu 2 hoje, por exemplo. O cara que recebeu 10. Como é que eu faço isso aí? Posso fazer? Não só pode como deve. O que é que você vai precisar entender? Sobre o tema. Não tem. O segredo é muito simples, né? Não é simplório, é simples. Entende? É igual fazer uma casa. Fazer uma casa é coisa simples. O que é complexo, o processo de fazer, né? Que aí você precisa Com entender certeza. a estrutura, custo de obra, essa coisa toda. O âmbito profissional, pericial, contábil, qualquer outro, o cenário é basicamente o mesmo, né? Se preparar, testar, praticar e ir a campo. É isso aí. Pronto, show de bola, Daberto. Daberto, gostaria de lhe agradecer mais uma vez por essa aula. A gente foi uma conversa aqui, você deu uma aula referente para quem assistiu, tenho certeza que mudou, quem nunca tinha visto falar sobre perícia, mudou ali a visão, entendeu mais sobre perícia. Quem estava no início da faculdade vai cursar ainda perícia também, vai conseguir entender, você deu aí o norte, e foi muito bom conversar com você, até como profissional também estou, eu já não me vejo assim, tanto atuando como você atua, porque eu vejo que a parte tributária sua é muito forte, assim, cada um tem seu nicho ali de mercado, né? Para a gente vai, você foi para o lado tributário, se eu fosse eu já ia para outro, mas tudo isso engrandece demais e a forma que você trouxe foi assim sensacional. Eu estou Só tenho a sorrindo aqui, viu, agradecer. Camerino? Até lhe agradecendo, mas eu só lembro que o pessoal me chama de mestre, eu só lembro daquela figura, não sei se é do seu tempo, da Praça é Nossa, do Golias que entrava, né, vestido de árabe, mestre, entrava, uau! Até faço com o menino lá em casa, o povo chama de mestre, eu só lembro daquele episódio, sabe? Mas, mas agradeço demais, viu? Mas Amaro, realmente né? estamos aqui à disposição e espero contribuir dentro dos recursos que tem para que a gente possa elevar a nossa régua aí. Né? Tem muita gente que faz aquele lance, culpa Conselho Federal, culpa Conselho Regional, pede valorização, isso, aquilo, outro, de Goiás. Existem 2 caminhos, né? Eu também cheguei a esse nível de praticidade nessa coisa. Existem 2 caminhos. Você parar e reclamar, ou você se especializar. Porque, meu amigo, Correr atrás, né? todo dia tem gente mandando. Ontem mesmo pediram para mim aqui, ó, um escritório aqui de Fortaleza, um escritório de porte relevante. O cara disse: rapaz, eu estou precisando de um gerente da área fiscal. Eu disse: meu amigo, me desculpe, eu não tenho ninguém no meu radar para dizer agora. Não menosprezando as pessoas que eu conheço, etc. Mas é porque o nível de gestão exige uma série de pré-requisitos e não é o primeiro, viu? Não é o primeiro. Eu tenho uma vaga aqui de gerente tributário que é para o cara ganhar R$ 8.000. Eu não consigo. As pessoas que eu encontro que daria certo, eu já não gosto de indicar ninguém. As pessoas que eu imagino que dá certo, o cara já está no lugar que não quer sair, porque está muito bom para ele, até se equipara em valores. Entende? E são empresas que realmente têm um plano de carreiras muito bacana e tudo mais. E aí o que é que ocorre? Olha, tá aí, o cara está colocado para fazer uma redação, se compromete, porque ele não escreve adequadamente. Por exemplo, eu como perito, eu não posso mandar um parecer com ele em português, eu já sou desqualificado, entende? O cara não... você vê como existe, isso é tão nojento de um jeito, até num bom sentido, que isso força você a colocar o parecer para dormir, né? Ou seja, a gente nunca manda no mesmo dia que produz, bota para dormir, no outro dia a gente acorda, lê de novo, pega coisa que não pegou no dia anterior e manda. Manda outra pessoa ler, entendeu? Dupla revisão,
para encaminhar e não ter tipo de problema. Erro de vírgula, pontuação, acento, trocar U por L, esse tipo de coisa, meu amigo, você não pode passar batido com isso. E uma recomendação de você está obrando em regra, disso não, o que o mercado está exigindo, né? Se quer atuar com perícia, tem que fazer parecer lá, tem que escrever, meu amigo. Se não conseguir estruturar suas ideias para colocar para o papel o negócio de uma forma que as pessoas entendam, vai ficar complicado. Se você quer fazer uma auditoria, você tem que fazer o próprio parecer da auditoria. Entende? Se você vai Com fazer uma certeza. demonstração contábil, você pode ter sim uma nota explicativa de forma adequada. Então tem todo esse cenário que exige realmente um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento ele deve ser constante. Eu estudo todo dia, eu estou no escritório. E todo mundo, você também deve estar. Mas por quê? Porque uma série de situações, aula de tarde, serviço para concluir, parecer quem tem que fazer. Então tem toda essa coisa aí que a bota da pessoa para fazer, existem pessoas contribuindo, mas você precisa submeter uma análise, né? Não pode só entregar na mão dos outros e tal, não é que a turma seja boa, mas sempre tem que ter, porque você é um especialista, entende? Com Então a gente tem certeza. que entender desse cenário aí, eu gosto de deixar esse tipo de mensagem, não gosto de seduzir ninguém para nenhuma das áreas, tampouco para o lance do empreendedorismo, como até cheguei a fazer muitas oportunidades, porque as coisas, elas... eu digo o que eu faço, eu digo, olha, eu fiz isso, eu empreendo, tem empresa disso, tem empresa daquilo, trabalha assim, trabalha assado, tem dado certo assim. Eu não estou dizendo para ninguém fazer, eu tenho o que eu faço, né? Se para você faz sentido alguma coisa, para você utilizar como referência, modelo, nem me acho referência, porque hoje aqui inclusive um dia especial para mim, eu estou há mais de uma hora, não falei nenhum palavrão, entendeu? Até procurei, continuei aqui de blazer para dar um tchan, né? Aqui representando o nosso Conselho Regional, e acredito que todo mundo deveria pensar algo assim, né? De olha, estou aqui junto ao Conselho Regional de Contabilidade, o órgão maior de representatividade da classe contábil, não posso estar de qualquer jeito, não posso falar qualquer coisa. Tem pessoas aí que vão realmente captar algumas informações e pode mudar aí a perspectiva em determinado cenário, tem que vou desistir da profissão. Por quê, meu amigo? Para quê? Porque você quer seguir para outra coisa realmente e tal. Existem vários cases de sucesso aí ao seu alcance. Talvez alguma coisa você precisa movimentar. Talvez não seja a profissão, seja você e sua perspectiva dentro de alguns cenários. Então, é isso que eu posso apresentar, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez a você pela brilhante condução aí. Espero que possamos ter outras oportunidades. Adalberto, muito obrigado. E a gente se encontra, se Deus quiser essa pandemia passar aí, a gente se encontra, se reúne aí em Fortaleza, aqui em Sobral. Se Deus quiser, a gente vai estar conversando pessoalmente e trocando informações e conhecimentos. Muito obrigado, Adalberto. Eu Boa noite, agradeço, amigo. pessoal. Até mais. Tudo de bom, pessoal. Felicidade. Deus abençoe. Amém. Até mais.